Então, gente, no capítulo 7, vou pegar aqui a Bíblia pra gente poder ler alguns versículos. É uma passagem bem conhecida, né? Eu vou ler alguns versículos só, tá, gente? Diz assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a quase este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja a mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda o Senhor fizeste janelas no céu, poderia fazer isso? E ele disse: Eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que... O pessoal tá entrando aqui, gente. Peraí, só um minutinho. Versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estamos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade e há fome. Se ficarmos aqui, morreremos também. Vamos nós, pois, agora ao arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para o arraial dos Círios. O pessoal está entrando aqui. Versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruídos de cavalos, como um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alogou contra nós, reis dos heteus e rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que levantaram e fugiram do crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram e se esconderam. Então voltaram para outra tenda, e dali tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amém, gente? Eu vou ler só até aqui, porque o capítulo é bem extenso. Mas essa passagem aqui, ela é bem conhecida, né? Como eu falei pra vocês, a gente já deve ter ouvido bastante pregação a respeito do cerco de Samaria, né? No capítulo 7 de 2 Reis, a Bíblia nos conta a história de Israel no reinado do rei Jorão. Alguém já ouviu falar do rei Jorão? O rei Jorão, ele era filho de Acabe com Jezabel. Tá, gente? Ele era filho de Acabe e Jezabel. Só que como que ele se assentou no trono para governar? Primeiro, a gente já conhece a história de Acabe e Jezabel, né? A gente sabe que Acabe, ele foi um rei totalmente omisso, e por causa da omissão dele, por causa dele ser, vamos dizer assim, no popular, um homem frouxo, né? Onde existe um homem frouxo, uma mulher, né, que tem domínio ali, que tem aquela personalidade mais dominante, ela encontra um homem frouxo, ela quer tomar as rédeas. Às vezes não é nem por mal, tá, gente? Porque às vezes o homem, ele é tão babacão mesmo, né, que a mulher se vê na necessidade de fazer alguma coisa. Então era mais ou menos isso que acontecia entre Acabe e Jezabel. E ali a gente sabe da história de Acabe e Jezabel, que eles fizeram esse casamento, na verdade, por questões políticas, aliança política de Israel com outros reinados. Começou isso lá no tempo de Salomão, quando Salomão, ele começou a querer, até as mulheres que ele tinha, na verdade, aqueles monte de mulher, né, que ele tinha, na verdade, aqueles casamentos eram tudo casamentos políticos, para próprio benefício. Então, ou seja,
essa questão da gente se misturar muito acaba gerando esse sincretismo, né, de crenças, tudo. E Israel estava nesse contexto, onde eles já tinham essa questão de Salomão, que já deixou, vamos dizer assim, uma brecha para que entrasse outras doutrinas, outras religiões, outros deuses no meio de Israel. E daí depois Acabe casa com Jezabel, né, lá na frente, aí que desanda tudo. Por quê? Porque Jezabel, ela adorava ao deus Baal, né, um dos principais deuses dos sírios ou dos fenícios, que a gente já estudou lá nas primeiras aulas, lembra? Os sírios, fenícios, né? Então, ou seja, Jezabel sai daí desse povo, né, ali da cidade de Sidom. Então, ou seja, quando Jezabel ela casa com Acabe, ele já não era uma pessoa que fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Então eles ao se unirem, ele acaba adotando a religião dela, como se fosse o certo. Ali Israel, grande parte de Israel começa a adorar a Baal. Então pensa, um rei, né, que tinha todo, vamos dizer assim, a estrutura para poder governar o povo mediante a palavra, por causa dessa questão de se juntar e acabar nessa questão de que, sabe, a gente às vezes se ajunta, como a gente viu nas aulas passadas, né, pra gente não se assentar à roda dos escarnecedores. A gente acha que a gente não vai se corromper, mas a gente se corrompe, e isso aconteceu. Só que além disso ainda, Acabe, ele era, como eu falei para vocês, um bananão, né, trazendo pro português claro. Então Jezabel, que já era aquela mulher mais assim, firme, né, ela começou a dominar ele, a ponto dela começar a perseguir profetas, a matarem os profetas, né? Então, ou seja, a gente já sabe um pouco dessa história. E ali eles casam, eles têm um filho chamado Acasias, né? Acabe de Jezabel morre, Acasias, por sucessão, ele herda o trono. E só que nesse meio tempo, Acasias, olha só que interessante, a gente vai ver lá no primeiro capítulo ali de Primeiros Reis, né? Ele cai da sacada do seu quarto e ali ele consulta ali Baal-zebub, né? Porque assim, ali naquele povo ali, gente, eles eram um povo que adorava vários deuses, né? Então, assim, a gente vai ouvir falar sobre vários deuses ali, né? Então, o deus principal deles era Baal, mas tinha vários, tudo tanto que, ó, Jezabel, o Bel vem da raiz do Baal, né? O pai dela, Etibaal. Então, assim, ou seja, eles cultuavam tanto a Baal que eles colocavam até o nome de Baal nos próprios nomes deles, nessas referências que faziam a Baal, como uma forma de exaltação a essa divindade, né? Então, ou seja, Acasias, ele vai lá e consulta a esse rei, né? Só que o que acontece? Ele vai lá e pergunta para saber, né, se ele iria ficar curado. Só que Deus vai lá e fala com Elias. Deus fala para ele assim, olha, ele consultou ali, né, o Deus tal, e você vai lá falar com ele. E daí Elias chega diante dele e fala assim, olha, da cama que você subiste, você não descerá mais. Então, ou seja, Deus estava dando uma sentença para ele, pelo fato dele ter ido lá consultar o Deus Baal-zebub, ele foi repreendido. E acerca dele ter sido repreendido, na verdade, essa repreensão era um decreto de Deus, que o reinado dele acabaria ali. Por quê? Porque ele não era posicionado da forma que Deus tinha chamado ele para ser. E daí que acontece? Acontece o que Elias fala, e ele vem a falecer. E como ele não tinha filhos, o que acontece? O irmão dele, Jorão, vem e se assenta no trono por sucessão. Então, ou seja, Jorão, ele era filho de Acabe e Jezabel, né? E por que Deus julgou dessa forma, né? Porque ele fazia o que não agradava a Deus, né? Como eu falei para vocês, ele era uma autoridade ali em Israel, né? E Deus, ele trata com hierarquia, a gente já viu isso, né? A gente sabe que quando uma pessoa erra, é igual Adão e Eva, né? Eva errou, mas Deus foi tratar com quem? Com Adão. Então, ou seja, ali o povo todo tava,
né, disperso nessa questão de adorar outros deuses e tudo. Mas daí o rei vai e faz uma dessas, né, de consultar ali outros deuses. Então Deus para ele falou, não, agora acabou, né, e deu um fim no reinado de Acasias. E Jorão veio por sucessão, assumindo o trono, né. Então, ou seja, no período do reinado de Jorão, era o tempo do reinado do rei da Síria, que chamava Ben-Hadad. E nessa época, né, do reinado de Jorão, Ben-Hadad, rei da Síria, ele decide pegar o seu exército e sitiar todinha a cidade de Samaria. Então, ou seja, ele cercou todinha a cidade de Samaria. Como eu falei para vocês, os sírios, eles eram politeístas, eles adoravam outras divindades, né? E um desses deuses chamava-se Haddad, que significava Deus do trovão. O deus ou o deus acadiano, né? Deus do clima. E a gente também vai ouvir falar, gente, dos sírios, dos fenícios, dos sidomitas, né? Como amarreus ou amorreus, tá? Que daí vem da raiz aramaico também, tá? Então são aqueles povos ali, né? Daquela região ali da Síria. Então, ou seja, esse Deus, né? Ele representava um domínio elevado de destruição. Então, ou seja, esse Ben-Hadad, né, que era esse rei da Síria, ele fazia, o nome dele fazia referência a esse Deus, Haddad, né? Por isso que é Ben-Hadad, né? Haddad, ele era essa divindade e ele tinha o significado de Deus do trovão. Então, ou seja, o Deus da destruição, né? Então, ele, nessa época, esse rei Ben-Hadad, ele vem e cerca toda Samaria. E ali acaba o povo ali passando fome, porque o povo tem medo, né, de ir contra eles, e eles ali cercando, o povo ficou acuado, não tinha o que fazer. E a fome começou a aumentar. Começou a aumentar a ponto deles começarem a vender coisas que eram impuras para eles. Eles começaram a vender a cabeça de jumento por 80 peças de prata. Eles vendiam um cabo de esterco de pombo por 5 peças de pratas. Então, ou seja, tudo que era impuro, coisas impuras, segundo a ordem levítica, que a gente voltando um pouquinho lá atrás, a gente vai ver que quando Deus ele começa a entregar as leis ao povo ali, ele, na verdade, ele fala sobre essa questão da alimentação, o que eles poderiam comer, o que eles não deveriam comer. Então, ou seja, cabeça de jumento era impuro, esterco de pombo, né, cocô de pombo era impuro. Então, ou seja, olha só a gravidade da fome que estava lá em Samaria. Sabendo que Samaria era a capital do Reino do Norte, tá, gente? Do reino de Israel. A gente sabe, voltando um pouquinho, eu não vou entrar muito assim, porque senão a história é bem extensa, mas vocês já ouviram falar que o reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Então, Samaria era o reino do norte, né? Então, ou seja, ele cerca ali a cidade, o povo passando fome, eles começam a se alimentar daquilo que é impuro, a ponto de chegar num extremo ainda mais assim elevado ainda, das mães voltaram-se, né, para o canibalismo. A gente vai ver aqui no versículo 26 do capítulo 6. Deixa eu confirmar aqui, 26, isso, do 26 ao 29. Né? Só que é interessante também, porque se a gente for voltar lá em Deuteronômio, quer ver, vamos ler lá, Deuteronômio, capítulo 28, versículos 53 ao 57. Só para vocês entenderem o que estava acontecendo ali. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 53 ao 57. Olha o que estava acontecendo lá em Samaria. Aqui a gente sabe que essa passagem aqui de Deuteronômio fala acerca da bênção e da maldição, né? Quando a gente ainda vai chegar, né, no nosso estudo cronológico aqui nessa parte. Mas olha só que interessante, 53. E comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que der o Senhor, teu Deus, no cerco e no aperto dos teus inimigos te apertarão.
Então, ou seja, aqui essa passagem falando acerca do canibalismo seria maldição, ou seja, quando o povo se desviasse da vontade de Deus, eles estariam sendo entregues a essa maldição, deles comerem os próprios filhos. Então, ou seja, essa parte, na verdade, ela fala em relação das mães comer os filhos, da infidelidade de Israel para com Deus. Então, ou seja, todo Israel estava corrompido ali por esse sincretismo religioso. Então, ou seja, a ponto das próprias mães comerem os próprios filhos, né? Como eu falei para vocês, fazia parte, né, desse decreto de Deus, né, da bênção e da maldição. Então, ou seja, Jorão, nessa época, ele toma conhecimento da gravidade da situação. Quando essas duas mulheres, né, essa mulher apresenta a causa entre ela e mais uma outra. Então, ou seja, ele rasga as vestes dele, porque para ele é inadmissível. E olha só, gente, ele era rei. Como que um rei não sabe o que fazer numa situação dessa, né? Ele estava ali vendo a situação, porém ele não fez nada como autoridade. Ele era tão omisso quanto o pai dele, né? A Bíblia vai nos dizer que o quê? Que ele não praticava as mesmas coisas que Acabe e Jezabel, porém ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então, ou seja, não basta só eu não adorar outros deuses. Eu não tomando posição e não fazendo o que é certo, eu também estou errando, né? Então, ou seja, Jorão, ele era um rei totalmente omisso, tão omisso a ponto que ele estava vendo o povo morrer de fome, pensa na situação, e ele ouvindo tudo isso, não fazia nada. Então, ou seja, eu vendo uma situação e eu não agindo, resolve de alguma coisa? Não resolve. Por quê? Porque eu sou autoridade. Então, ou seja, o que ele vai fazer? Ele foi e pediu, porque queria a cabeça de Eliseu. Ou seja, ele não tomou uma posição e ele achava que o culpado de tudo isso era Eliseu. Né? Isso que é interessante, porque assim, a gente sempre procura, quando a gente está errado, terceirizar a nossa culpa. A gente nunca assume que a gente está errado. Sempre a culpa é do outro. E isso começa lá no Jardim do Éden, quando a gente vê que quando eles pecam, né, que eles caem ali no jardim, que daí Deus pergunta, né, vocês comeram do fruto? Né? Quem comeu do fruto? E daí um começa a jogar pro outro, né? A Eva fala, Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deste. Daí a Eva fala, foi a serpente. A serpente só não falou nada porque não tinha para quem jogar a culpa, né? Porque, na verdade, assim, sempre foi terceirizando. Então, ou seja, quando a gente não assume responsabilidades, a gente sofre consequências, né? Então, ou seja, Jorão, ele queria porque ele queria a cabeça de Eliseu. E daí que acontece? O rei manda um mensageiro até Eliseu, quando ele toma conhecimento dessa situação dessas duas mulheres, né? Quando Eliseu falava ao mensageiro, né? Ele falava assim, toda essa desgraça, ele ainda estava falando, toda essa desgraça vem do Senhor, porque eu devo continuar a esperar no Senhor. Então, ou seja, toda essa desgraça vem do Senhor? Será realmente que tudo que está acontecendo de ruim vem da parte de Deus? Não. Porque Jorão, ele poderia ter feito o que era certo, mas ele não fez. E Deus, acontece o que está acontecendo nos dias de hoje. Deus deixa entregue a própria vontade da pessoa. Porque Deus, ele não interfere, gente. A gente precisa entender uma coisa. Deus, ele não interfere no domínio do homem. Deus, ele deu o domínio ao homem. O homem, ele tem esse livre-arbítrio, justamente esse poder de decisão, de escolha, porque Deus deu a ele o domínio. Ele é um ser racional. Então, ou seja, o homem age por si só. Só que a gente não pode culpar Deus quando as coisas começam a dar errado. E daí o que acontece? Jorão vê tudo isso, ele acha que a culpa é de Eliseu. E ele quer a cabeça de Eliseu. Então, ou seja, a única coisa que ele poderia ter feito ali, que ele não fez, era voltar o povo a Deus. Talvez teria poupado, Deus teria dado a vitória, mas não, Deus, ele deixa entregue realmente a mão do inimigo para que o povo possa despertar. Só que por causa do profeta, onde a gente leu aqui, Eliseu responde para ele e fala assim, então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor,
Assim diz o Senhor: amanhã, quase esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cuja a mão do rei se encostava, respondeu ao homem e disse: Eis que ainda que o Senhor fizeste janela no céu, poderia fazer isso? Olha só, o mensageiro do rei, ali Jorão, né, indagando ainda o profeta. Então, ou seja, num cenário caótico, Deus sempre vai levantar profetas para falar. Só que aí que entra a questão: será que a gente vai ouvir o que Deus tem para falar? Porque esse homem aqui, ali o rei, desdenhou do que Eliseu estava falando. Porque eles achavam que a culpa era de Deus. E ainda o mensageiro fala, né? Mesmo se Deus abrisse janelas nos céus, isso poderia acontecer? Então, ou seja, quando a gente está longe da presença de Deus, a gente se afasta daquilo que Deus tem, a gente perde totalmente a visão. A gente fica sem visão. A gente não acredita nem naquilo que Deus está usando o profeta para falar. Por quê? Porque a gente está andando segundo as nossas próprias vontades. Nós estamos andando segundo a nossa própria visão. Então a gente perde totalmente a visão espiritual de enxergar que Deus, ele age na onde não tem saída. E olha que interessante, né? Eliseu, ele responde para ele, e daí o que é interessante aqui nessa história é que do nada aparece 4 leprosos, né? 4 leprosos. Ou seja, quem que eram os leprosos dentro de uma sociedade? Eram ninguém, eram nada, né? Porque, para começar, quando ali era constado que eles tinham lepra, eles já tinham que sair fora do arraial. Eles deveriam se mudar, literalmente, sair fora dali da sociedade e viver isoladamente. Então, ou seja, quem que eram esses leprosos? Ninguém, né? E daí, eles estavam sentados junto à porta, né? Junto à porta ali da cidade. E eles se perguntaram: por que a gente vai ficar aqui esperando a morte? A gente vai morrer de qualquer jeito, né? E o que eu acho interessante aqui é que eles falam algo que a gente vai ver a rainha Esther falando, ela e Mardoqueu, né, num diálogo, na verdade o Mardoqueu falando para ela, né, eles falam assim, ó, quer ver? Deixa eu achar aqui o versículo que fala, versículo 4 diz assim: se dissermos, entremos na cidade e há fome na cidade, e se morrermos, aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Isso faz lembrar a passagem de Esther, quando ela mesma fala, né? Se tiver que perecer, pereci. Então, ou seja, a gente vê que em situações extremas a gente precisa reagir. A gente precisa reagir mesmo que custe a nossa própria vida. Porque o que eles tinham a perder ali? Se eles entrassem ali e fossem mortos, eles seriam mortos de qualquer forma. Se eles ficassem e permanecessem ali na porta da cidade, eles morreriam. Por quê? Porque estariam com fome. Então, ou seja, às vezes o medo, ele nos paralisa. E esses leprosos, ele toma uma atitude que nem o rei, que era autoridade ali, toma. Ele fala, não, vamos lá, né? E daí eles saem ali, né, da porta ali da cidade, e eles vão até o acampamento do exército sírio, né? E ali, eles, né, com fome e tudo, né, eles começam a ver, por estarem, eles estavam, né, observando, eles começam a ver que o acampamento dos sírios tinha muito alimento, tinha tudo, né, muito ouro, muita prata. E quando ele, só que antes um pouquinho, né, gente, passando à frente. Quando eles estavam indo em direção ao acampamento, a Bíblia vai nos dizer, que a gente leu aqui também, que o exército sírio começa a ouvir som como de cavalos, de cavaleiros, de exército vindo contra eles. E ali eles pensam o quê? Eles pensam que Israel se ajuntou com os heteus e os egípcios para virem contra eles. Então, ou seja, eles chegam ali,
né? E o povo já tinha todos se disperso ali. E quando eles chegam ali, eles começam a ver que tinha muito alimento, muito ouro, muita prata, né? E eles começam a comer ali, né? Só que eles começam a esconder aquilo que eles tinham pego para eles. Só que eles se lembram do povo que tá lá no cerco, né? Que tá ali cercado, passando fome. E eles falam assim: poxa, é um dia de boas novas. Eu acho tão interessante isso, gente, porque o versículo 9 do capítulo 7 diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que vamos agora e anunciemos a casa do rei. Então, ou seja, eles ali, olha só o sentimento deles pelo povo, né? Hoje é dia de boas novas, ou seja, a gente conseguiu entrar aqui no acampamento deles, a gente tá comendo, tá se fartando, não tem comida à vontade, eles fugiram. A gente não pode guardar só pra gente. Vamos lá e vamos anunciar com o rei, ou seja, a autoridade, né? E eles vai lá e fala com o rei recebe a notícia. E ele, na verdade, ele acha que é uma tática de guerra ali dos sírios, né? Para poder atacar depois, posteriormente, Israel. Só que daí ele vai e envia os espiões ali para saber o que estava acontecendo de fato. Aqueles espiões, eles voltaram e contaram tudo ao rei. E o povo, assim, naquele desespero, eles começaram a correr e saquearam todo o acampamento sírio. Porque a fome era grande. E daí acontece o quê? Versículo 16 do capítulo 7 diz assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Então, ou seja, aquilo que o profeta Eliseu falou, de fato aconteceu. Por quê? Porque o que Deus fala, é o que eu tava falando ontem aqui em casa com meu esposo. O que Deus fala, gente, não vai acontecer. Já aconteceu. É decreto. O que sai da boca de Deus já é decreto. Ele já está no futuro. Então, ou seja, já aconteceu, né? Por que algumas coisas na nossa vida não acontecem? Porque, principalmente, promessas, elas são condicionais à obediência, né? Mas quando Deus ele libera uma palavra, que ele dá uma ordem, é decreto. Aquilo que ele fala já aconteceu, porque ele já está no futuro, né? Então, ou seja, ali se cumpre a profecia de Eliseu, né? E acontece de fato o que ele falou pro oficial: olha, você vai ver, porém você não vai comer, você não vai participar disso, né? Por quê? Porque ele falou que nem se abrisse as janelas do céu, aquilo poderia acontecer. E daí o que acontece? Esse homem, acontece o que Eliseu falou, ele não vê acontecer. E ali, quando o povo sai naquele desespero, porque pensa a fome que eles estavam, né? Ele é pisoteado na porta da cidade e morre. Só que o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Primeiro lugar, o que a gente aprende com tudo isso? O que a gente tem estudado já, né? Que as más influências, elas nos corrompem, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, ou seja, a gente acha que a gente às vezes está numa rodinha, numa conversa de alguma situação. Não tô falando de fofoca não, tá, gente? Tô falando de conversa mesmo. Alguma rodinha de conversa, alguma coisa assim do tipo, a gente está isento de se contaminar. Não, a gente é totalmente influenciável e moldável. Então, ou seja, se eu sentar e tiver amizade, convivência com pessoas que às vezes são pessimistas, provavelmente eu vou me tornar uma pessoa pessimista, porque eu vou estar me moldando aquele padrão. Então, ou seja, tudo aquilo que eu invisto tempo, eu me torno. Como isso? Se eu investir o tempo lendo a palavra, eu vou me tornar uma pessoa entendida da palavra. Se eu invisto tempo assistindo televisão o dia inteiro, o que eu vou me tornar? Uma pessoa imbecil.
Porque na verdade eu vou ficar o dia inteiro ali e não vou gerar nada de produtivo. Isso é imbecilidade, né? Não que é proibido, né, gente? Às vezes a gente tem que sentar mesmo, descansar, relaxar, mas tem gente que passa o dia inteiro, né? Então, ou seja, vocês dão risada, mas é verdade, gente. E o mais engraçado ainda é as pessoas, elas ficarem o dia inteiro na televisão e depois elas querem vir ensinar alguma coisa pra gente, né? Não tem argumento, não tem conteúdo, não pega um livro, não senta pra ouvir ninguém, não tem nada que edifica na vida, né? É o que mais tem, né, no dia de hoje, principalmente na internet. Nossa, Deus do céu. Ainda mais nesses últimos dias, né? O que a gente vê de gente falando abobrinha não tá escrito no gibi. Mas então, ou seja, aquilo que eu invisto tempo é o que eu me torno. Então, ou seja, se eu quero ser uma pessoa que prega a palavra, eu preciso me alimentar da palavra. Se eu quero ser uma pessoa que ame outras pessoas, eu preciso me dedicar a isso, porque amor, ele é dedicação. Eu preciso investir nisso, né? Então, ou seja, eu quero fazer evangelismo, mas eu não sei, eu não tenho dom. Então, começa a fazer. Começa a se unir com pessoas que têm essa visão, né? A Gi falou e é verdade. Hoje a roda dos escarnecedores é digital. Verdade, amiga, tá tudo digitalizado, né? Até a roda dos escarnecedores tá digital hoje em dia. Bem isso. Mas assim, se eu quiser me tornar um evangelista, o que eu vou fazer? Eu vou pegar referências de pessoas que são evangelistas, né? Se eu quero me tornar uma cantora, é assim, gente. Eu lembro quando eu cantava, quando eu era criança, que eu comecei a cantar. Hoje em dia eu já não canto mais nada, não tenho nem voz mais pra isso, né? Mas quando eu era criança, eu cresci ouvindo a Aline Barros, né? Então, ou seja, a minha referência era ela. Tanto que todas os melismas, as firulinhas que ela fazia, eu queria fazer igual. Por quê? Porque a minha referência era ela. Então, ou seja, eu só ouvia ela, só ouvia ela. Eu acabei me tornando, assim, influenciável pela voz dela, a ponto de ter gente que falava assim, nossa, sua voz parece com a dela. De tanto, olha só o poder da influência, gente. A gente não tem noção. Às vezes a gente acha, igual esses dias eu tava até aqui postando, né, algumas coisas aqui no Instagram, e a gente acha que a gente não tem influência nenhuma. Quando eu fui ver uma postagem minha, a gente tinha dado mais de 5.000 visualizações. Eu falei, que é isso? Pensa, a gente tem o poder de influência. Por mais que a gente se acha um ninguém, a gente tem esse poder de influenciar as pessoas. Então, ou seja, o que eu aprendo aqui nessa palavra? Que o fato de eu conviver com pessoas que às vezes elas não querem Deus, indiretamente ou a longo prazo eu vou acabar me distanciando de Deus. Por isso que a gente precisa ter amizades que nos edificam. Gente, igual eu falo pra vocês, eu tenho amizade assim com muita gente. Eu conheço muita gente, mas a amizade mesmo, de se relacionar, dá pra contar nos dedos. Sabe, dá pra contar nos dedos mesmo. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se relaciona, com quem a gente abre o nosso coração, porque o nosso coração são as nossas ações. Então, ou seja, eu não posso entregar o meu tesouro, né? O meu tesouro, que é o meu coração, para qualquer pessoa. Por isso que a palavra também vai nos direcionar, falando acerca da gente, no Salmo 1, pra gente não se assentar à roda dos escarnecedores. Porque ele sabe, o salmista, ele sabia que se ele se assentasse, ele também iria a um certo momento escarnecer também. Então, ou seja, a gente aprende o que nessa passagem? O poder da influência, né? Segundo ponto, o que eu aprendo? O poder da omissão. Então, ou seja, quando eu não faço o que é certo, quando eu não me posiciono, eu não tomo posição de nada, eu sou omisso. E a palavra de Deus vai nos dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que omissão é pecado. Então, ou seja, se eu vejo alguma coisa errada e eu não corrijo, eu não confronto, eu estou pecando, porque eu sei o que é certo e não estou fazendo. Se eu sei que eu devo fazer alguma coisa como autoridade e eu não faço, eu estou sendo omisso, eu estou pecando. E pior ainda, quando a gente é autoridade, gente, que a gente não se posiciona, aí que, né, como dizia o meu pai, a porca torce o rabo. Por quê? Porque a autoridade que vai prestar conta com Deus, né? A autoridade presta conta com Deus, não é o povo que está sobre a sua liderança, é Deus com você.
Então, ou seja, você fala assim, mas eu não tenho autoridade, eu não exerço cargo nenhum. E dentro da sua casa? E dentro da sua casa? Você é domínio, autoridade sobre a vida dos seus filhos, como mães. E aí? Né? É muito sério isso. A gente saber do que é certo e a gente não se posicionar em qualquer coisa na vida, tá, gente? Qualquer coisa na vida, tá? Então, ou seja, segunda lição que eu tiro disso. Terceira lição. Voz profética. Eu preciso dar ouvido ao que Deus está usando os profetas dele para falar. Muita gente não acredita, eu sei que é muito banalizado isso, né, gente? A questão da profecia, muita gente faz muita chacota com isso. Hoje em dia virou algo que é banalizado, literalmente, mas ainda tem profetas de Deus. Ainda tem profeta de Deus. E quando a gente deixa de ouvir os profetas de Deus, direcionamentos, porque a gente aprendeu nas aulas passadas, vocês lembram? Que Deus, ele deu domínio ao homem. Então, ou seja, Deus, por que tem gente que fala assim, só se Deus descer aqui na terra e fazer e acontecer? Deus não vai fazer isso, porque o domínio é do homem. Deus vai usar o homem para se manifestar na terra, para entregar a mensagem dele. Porque Deus, ele não quebra princípios. Então, ou seja, eu já ouvi, né? Eu só vou fazer tal coisa se Deus vir aqui descer do céu e me revelar e acontecer. Deus não vai fazer isso, né? Por quê? Porque Deus, ele não vai quebrar princípios. Ele deu a chave da casa, ô Adão, a casa é minha, mas você que vai morar, tá? Tô a chave aqui, agora é sua. Agora Adão vai cuidar da casa. Ele tem o controle ali da casa. Então, ou seja, o fato dele ter o domínio, Deus vai tratar com ele, né? Mesma coisa, eu tô morando de aluguel numa casa. Eu vou fazer alguma coisa sem consultar o dono da casa? Não posso. Eu tenho que consultar ele. Por quê? Porque ele é o dono, né? Ou seja, eu quebrei qualquer coisa dentro da casa. Vai ficar por isso mesmo? Eu vou sair da casa? Não. Eu vou ter que prestar conta a Deus por isso, né? Então, ou seja, é por isso que Deus, ele levanta profetas para direcionar pessoas, porque o domínio foi dado ao homem. Então, Deus, ele vai usar o homem para falar com o homem, né? E por isso que a gente precisa estar atento à voz de Deus. E daí tem pessoas que falam assim, mas como que eu vou saber se é Deus falando ou se não é? Daí, meu filho, o negócio é com você orar e ter vida com Deus para ter discernimento. Porque só tem discernimento quem anda no Espírito. Se você ficar o dia todo assistindo série, ficar o dia todo se enchendo de cultura inútil que eu digo assim, de coisas que não acrescentem nada, você vai se tornar uma pessoa que não vai ter discernimento espiritual, porque você é carnal, você não busca as coisas do Espírito. Então, a palavra de Deus nos diz o quê? Que aquilo que a gente alimenta se fortalece. Se eu alimentar a minha carne vai estar mais forte. Se eu alimentar o meu espírito vai estar mais forte. E aí que entra essa questão da balança. Como que eu vou discernir o que é espiritual? Se eu for uma pessoa espiritual. Porque a palavra de Deus nos diz o quê? Que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Então, ou seja, eu preciso estar atento à voz profética de Deus, daquilo que Deus, ele está falando em determinadas situações, né? Quarto ponto, Deus levanta os improváveis. Sempre quando tem uma situação aonde a autoridade é omissa, aonde pessoas não se posicionam, Deus levanta ali pessoas improváveis, né? Quem que eram esses leprosos, gente? Não era ninguém. Era, assim, a escória da sociedade. Ninguém olhava para eles como cidadão ali, né, da cidade. Por quê? Porque eles eram leprosos. Eles não tinham nada, tipo assim, a acrescentar ali na sociedade, né? Então, ou seja, só que Deus, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sabe os leprosos que a gente olha assim, mas eu não sou ninguém, sabe? É esses que Deus vai levantar nesse tempo. É com esses que Deus conta. Porque às vezes a gente é olhado com desprezo. Às vezes as pessoas olham e não dão nada. É leproso, nem faz parte do arraial. Nem tá aqui com a gente, né? Só que Deus usa as coisas improváveis desse mundo. E esses leprosos, eu vejo algo tão assim,
de Deus neles, porque o que acontece? Eles vão lá, eles se fartam, eles comem, né? E daí o que acontece? Eles pegam e eles falam assim: a gente não pode fazer isso. É dia de boas novas. Então, ou seja, boas novas, o que é na palavra de Deus? É o evangelho, é a mensagem do evangelho. Então, ou seja, para nós hoje, a gente está num momento ali onde autoridades têm sido omissas, o povo está sentindo fome. É fome do quê? Da palavra de Deus. Gente, eu tenho batido nessa tecla já faz tempo, e até postei ontem falando, né? A nossa indignação é o nosso chamado. Né? Ou seja, eu tô indignada com alguma coisa, é Deus querendo te usar nisso. Por que eu trouxe essa palavra para vocês hoje? Né? Porque é exatamente o que Deus já tem falado comigo há algum tempo. E antes dessas eleições, Deus já tinha me dado essa palavra. Então, ou seja, Deus está dando um direcionamento pra gente, tanto na questão espiritual quanto na questão física. Que lembra que eu falei para vocês? A gente não anda separado, né? Físico com espiritual, né? Não tem como, gente, não tem como. Né? A gente não anda só, hoje eu tô com a alma cansada, eu vou só com o meu corpo trabalhar. Não tem lógica, né? Hoje eu tô com o meu corpo cansado, eu vou só com a minha alma. Não tem lógica. A gente está conectado, é corpo, alma e espírito, né? Então, ou seja, o fato da gente se posicionar muda situações. Mas daí você vai olhar e vai falar assim, mas quem que sou eu? Eu não sou ninguém, nem tenho influência. Né? Só que Deus usa os leprosos, né? Deus usa os leprosos. Pra quê? Pra alimentar. E como eu tenho falado pra vocês, eu tenho batido nessa tecla, gente, o povo tá morrendo. E é por falta de comida, por falta de palavra. E essas palavras aí, eu fico indignada de... tinha acabado de passar, como eu tava falando, né? Essa questão aí das eleições. Um pastor aí postou lá: venha participar da campanha, não sei o que, isso e aquilo. Eu não vou falar a campanha que vocês vão saber quem é. Mas eu falei, gente, o Brasil se acabando e o homem preocupado em campanha de Deus vai te honrar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Gente, que evangelho que é esse que a gente tá vivendo? Agora eu pergunto pra vocês, Deus chamou a gente pra isso? A gente tá buscando riqueza aqui, esquecendo de alimentar um povo que tá morrendo de fome. Eles estão se contaminando com o que é impuro e a responsabilidade é nossa. Mas eu não tenho responsabilidade porque eu não sou autoridade. Mas você tem comida acessível. Quem tem comida tem a obrigação de alimentar outras pessoas. Porque se eu não fizer, é omissão. Então, ou seja, aqueles leprosos tomam uma atitude que o rei não tomou. Uma coragem que o rei não teve. Né? Então, ou seja, não interessa quem você é. Eu sou tão pequenininha, eu não sei falar. Eu também não sei, gente. Eu tô aqui, ó. Eu abri uma live aqui no Facebook, tem 3 pessoas assistindo. E eu vou continuar falando. Pode ter 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas. Eu vou continuar falando. Por quê? Porque eu aprendi que quando a gente tá alinhado com Deus, as pessoas elas vão se alinhando junto com a gente que tem a mesma visão. Por quê? O poder da influência. Quando eu consigo influenciar pessoas a alcançar alguém, eu já estou moldando alguém naquilo que a palavra de Deus quer que seja. Por isso que eu falo para vocês, já falei nas aulas passadas, a gente deve ter Cristo como modelo. Paulo mesmo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque a gente é, querendo ou não, influenciável. Então, ou seja, que a gente venha atingir pessoas através da nossa vida. Então, ou seja, muitas pessoas estão morrendo por falta de alimento, por falta de comida, né? Como eu falei pra vocês, não é qualquer tipo de comida. Eu vou ali, vou ler a palavra. Gente, a gente tem que ter um cuidado com a palavra de Deus. É algo que Deus, ele tem tanto zelo pela própria palavra dele, né? Tanto zelo, que a gente vai lá, pega a Bíblia lá... vou dar oportunidade aqui, vamos supor, para a Silvia ler uma palavra aqui na igreja, uma saudação. A Silvia não lê a Bíblia em casa, não ora. Um exemplo, tá, Silvia? Eu sei que você é mulher de Deus, tá? Só brincadeira, tá, amiga? Eu peguei você porque a gente tem mais proximidade. A Silvia vai lá, na hora lá... meu Deus, o que eu vou ler? Meu Deus, vou ler uma palavra aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Daí, às vezes, ou então ela vai falar... O Senhor, Ele é o nosso pastor. Gente, eu sei que o Senhor é o nosso pastor, tá escrito aqui, não precisa falar. Eu tenho que falar a experiência que eu tive com a palavra,
sabe? Então, ou seja, não é só pegar a palavra, é como eu falei pra vocês, se eu pegar um liquidificador, um arroz, feijão com ovo, vou bater tudo ali e vou falar assim, ó, é comida, vou dar pra uma pessoa que tá passando fome. A pessoa vai comer? Talvez ela coma porque ela tá passando fome, ela não vai escolher o que ela vai comer, mas não é a forma exata de entregar um alimento. Então, ou seja, a gente precisa ter diligência com a palavra de Deus. A gente banaliza demais a palavra de Deus. Eu bato nessa tecla, gente, porque é algo que Deus tem me confrontado. É algo que Deus tem me chamado a atenção. Porque por muito tempo eu também vivia assim, sabe? Eu vou falar da palavra, só que Deus ele vai despertando a gente para aquilo que é precioso, né? Quando a gente ora e pede para Deus uma direção, Deus, eu quero fazer, eu quero ser diferente, né? A gente ora, Deus ele vai direcionando a gente naquele propósito, né? Então, ou seja, eu vou falar o que eu já falei nas aulas passadas, né? Que é o alimento para nós, o nosso alimento espiritual? Jesus, né? Porque aqui fala que eles comeram e beberam. Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Tanto que Jesus, ele nasceu em Belém, que significa casa de pão, né? Olha que interessante, né? Que casa a gente aprendeu também que significa domínio, né? Então, ou seja, ele nasce ali sobre um domínio ali de pão, ou seja, é dali, né, de Belém, de Judá, que sai o pão. Então, ou seja, a produção do pão da vida, né? Ou seja, sai dali de Belém, da casa de pão. Então, ou seja, Jesus, ele é o pão que desce do céu. Como eu falei para vocês, Adão, ele tinha a porção diária dele, né? Ele tinha a porção diária dele de se alimentar de Deus, das coisas do alto. Por quê? Porque o próprio Deus descia se encontrar com ele ali no jardim. Então, ou seja, aquela era a porção diária dele. Por isso que o próprio Jesus, quando ele vai nos ensinar o Pai Nosso, ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o nosso alimento diário, aquilo que a gente precisa para o dia a dia, nos dai hoje, né? Então, ou seja, a gente precisa se alimentar, porque senão a gente morre. A gente morre, a gente começa, quando a gente não se alimenta direito, a gente começa a comer cabeça de jumento, a gente come esterco de pombo, igual esse povo, começa a comer o que é impuro. Por quê? Porque a gente está com fome. A nossa alma tem a necessidade. Por quê? Porque o elo lá no Jardim do Éden, ele foi desligado. Então, ou seja, o fato desse desligamento, eu tenho fome de Deus, eu preciso me alimentar. E Jesus, ele é o pão, ele veio para nos alimentar, né? A gente vê também ali a questão do maná, que o povo ali também é uma representação dessa alimentação que vem do céu, né? É uma representação, era a porção diária daquele povo, né? Então, ou seja, é para cada dia, eu preciso me alimentar a cada dia, não é só ler a Bíblia hoje e amanhã não leio, é a cada dia, eu preciso me alimentar diariamente, porque senão eu vou passar fome, o meu organismo vai sentir a necessidade de alimento, né? Como eu falei para vocês, aqui, se a gente for ler o capítulo 6 de João, fala a respeito de Jesus, ele sendo o pão da vida. E ele mesmo fala: eu sou o pão da vida. Ou seja, o pão que dá vida, o pão que traz a vida, né? Jesus também, ele é o pão partido por nós. Ali a gente vai ver em 1 Coríntios, no capítulo 11, que é aquele capítulo que a gente lê todo mês na ceia, a partir do verso 23, né? A gente já sabe até de cor, né, gente? Portanto, eu recebi do Senhor na noite que foi traído. Gente, eu sei de cor aquele capítulo, a vida inteira ouvindo, não é possível que a gente não aprenda. Jesus é o pão partido por nós, né? Então, ou seja, ele é o nosso alimento. Ele é o nosso alimento, ele é a nossa porção diária. E aqui fala também que aqueles leprosos, eles beberam. Então, ou seja, não é só a comida, é também a água. Eu preciso de água. João, vamos ler ali, gente, João, capítulo 4, deixa eu ver se é capítulo 4. A gente leu nas aulas passadas, mas eu gostaria de ler, tem umas pessoas aqui na live aqui no Face, só para as pessoas se inteirarem do que a gente está falando. João 4, do 1 ao 26, tá certo, sim. É que eu tô abrindo errado aqui, gente. Eu tô abrindo em Lucas. Mas olha, o versículo 1 diz assim: e quando veio o Senhor a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, batizava mais discípulos que João, e ainda mesmo assim
não batizava mais os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Olha só, Samaria de novo, olha que interessante. Por Samaria, o cerco foi aonde? Em Samaria, né? Jesus ele estava cansado do caminho e se assentou junto à fonte. E era quase a 6ª, e veio uma mulher tirar água. Ou seja, ela veio fazer aquilo que talvez ela fazia cotidianamente, né? Porém, ali ela não imaginava que ela ia encontrar com Jesus, né? E daí Jesus pergunta para ela, né? Ele fala assim, dá-me de beber. E ela fala assim, sendo o Senhor judeu, tá falando com uma samaritana? Porque eles não se davam. E o que acontece? Jesus fala para ela assim, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me água de beber, tu lhe pedirias, ele lhe daria água da vida. E disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Olha como que ela não entendia ali o que Jesus estava falando. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Depois aqui Jesus ele responde para ela, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede, porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirar. Ou seja, ele estava falando de coisas sobrenaturais, de coisas eternas, e ela estava levando para o lado que? Físico. Por quê? Porque ela não tinha conhecimento. Ou seja, essa mulher, ela conhecia a história, ali é tanto que ela menciona até Jacó. Ela era uma pessoa que ela conhecia ali a respeito de Jesus, que ele tinha uma promessa para vir, tanto que ela fala, quando o Messias vier, ele vai nos explicar acerca disso. Então, ou seja, não basta eu só ter a teoria, eu preciso ter a prática, eu preciso experimentar da água que é Jesus, né? Então, ou seja, Jesus, ele é a nossa água, né? E depois aqui no versículo 34, eu fechei aqui, mas eu gostaria de ler, no versículo 34, é interessante porque o que acontece? Ali os discípulos, eles começam a voltar, né? E eles veem ali Jesus conversando com a mulher, e daí depois eles perguntam, né? Jesus, quer ver, ó, voltando aqui, ó, versículo 31. No entanto, os discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, eles disse, uma comida tenho para comer que vocês não conheceis. Jesus falando, né? Eu tenho uma comida para comer que vocês não conheceis. Então, os discípulos, uns com outros, perguntou assim, será que alguém deu de comer para ele, né? E daí Jesus responde, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, ou seja, a comida de Deus, aquilo que alimenta Jesus, né, o melhor dizendo, é fazer a vontade de Deus. Então, ou seja, ir atrás de almas. Ou seja, a nossa fome é de Jesus. E ele a saciedade dele é quando a gente vai se alimentar dele, quando a gente busca por ele, né? Então, ou seja, aquela mulher, quando encontra ali com ele, ela encontra-se a ponto de, olha que interessante, Jesus foi para tomar água. Ele foi, na verdade, ele só precisava de um assunto, na verdade, para falar com ela. Só que daí os discípulos foram buscar o quê? Comida. Olha como é que tá ligado a água com a comida, né? Eu preciso comer, eu preciso beber daquilo que é puro, não daquilo que é contaminado. Então, ou seja, aquilo que é puro, a palavra de Deus, né? Não ficar pegando mensagens prontas na internet, gente, nada contra, eu gosto de assistir, mas às vezes a gente baseia a nossa vida cristã nas mensagens que a gente ouve. A maioria dos crentes nos dias de hoje é assim. Se você perguntar qualquer coisa da Bíblia, eles só vão falar aquilo que eles ouviram na igreja. Pessoas não sabem argumentar. Por quê? Porque não tem base bíblica. Elas só pegam aquilo que elas ouvem. Elas não sabem nem explicar o porquê do erro. Não é só falar. É igual eu falei pra vocês, assim, acerca das aulas passadas, né? Às vezes a nossa boa vontade é boa vontade de querer fazer as coisas, mas não é o certo. Foi o que aconteceu ali com Uzá. Quando ele foi lá e tocou na arca, e o que aconteceu? Morreu. Por quê? Porque ele era da tribo que carregava os utensílios do tabernáculo no quê? No carro de bois.
né? Ele estava acostumado a carregar no carro de bois. E quando eles vão pegar e vão transportar a arca, o que acontece? Ele vai e coloca a mão, porque não era a função dele carregar nos ombros. Ele carregava o quê? Os utensílios no carro de bois. Então eles foram lá, tentaram levar naqueles carros, a arca foi cair, ele foi tentar pegar e morreu. Mas nossa, ele fez tão certinho, mas Deus tem um padrão. Vocês estão entendendo? Não é a boa intenção, é o padrão de Deus, né? É a questão da gente preparar a palavra, é a questão da gente saber ter responsabilidade com a palavra. Se Deus pedisse para vocês agora, a alma de vocês agora, olha, acabou o tempo de vida de vocês aqui na Terra, me apresenta agora tudo que vocês fizeram, me apresenta tudo que vocês em vida cristã vocês fizeram, né? Deus, ele vai apresentar qual é a forma que você tem tratado a palavra de Deus. Eu deixo uma pergunta para vocês. Qual é a forma que você tem tratado a palavra de Deus? Será que realmente a gente está se preocupando em levar alimento da forma que esses leprosos eles foram? Né? De se preocupar, ou será que a gente só se alimenta para o nosso bel prazer? Ah, não, eu tô alimentado, eu tô abastecido, então amém. E um monte de gente morrendo de fome, né? Será que realmente eu tô tratando a palavra de Deus da forma que ela deveria ser tratada, com reverência, né? Ou será que eu sou daquelas que chega na hora da palavra, eu invento 1001 desculpa para não ficar ouvindo a palavra? É claro que, gente, eu vou ser bem crítica em relação à palavra, porque assim, tem gente que fala assim, ah, mas o pregador tá pregando, a gente não pode contestar o que ele tá pregando. Aonde que tá escrito isso na Bíblia? Aonde? Né? Muito pelo contrário, se a gente for ver lá, né, os bereanos, tudo que era pregado, eles iam lá e consultavam na palavra para ver se estava de acordo. E outra, gente, não tem essa, o que eu falei é a palavra de Deus. Não, o culto é racional, a gente tem que ter entendimento. Eu já vi cada heresia em cima do púlpito, até hoje, né, a gente vê umas coisas assim que você fala, meu Deus, e o povo lá, glória a Deus, por quê? Sem entendimento, gente. Daí a gente quer ser respeitado lá fora, e o diabo, assim, literalmente, ele olha pra nossa cara, ele fica, acho que ele olha pra gente e ele fala assim, seu trouxa, seu otário, tá vendo? Não conhece Bíblia. E a gente acha que a gente conhece. Gente, parece uma palavra pesada, mas é algo que Deus tem me confrontado, sabe? Eu não, vocês não estão apanhando sozinha, não. Porque eu apanhei primeiro e tô apanhando até hoje. Porque todas as vezes que às vezes alguém fala pra mim assim, Laís, tem como você trazer uma palavra? Eu já vou orar. Eu fico, Jesus, tem misericórdia, que o Senhor quer falar, meu Deus, me revela, me fala, mostra pra mim, me dá entendimento. Gente, é muito sério a palavra de Deus, a gente vai dar conta do que a gente fala. Imagina da palavra de Deus, que nem é a nossa palavra. Imagina, a gente só é porta-voz, a gente não tem noção. Se a gente tivesse noção, a gente escolheria melhor os louvores que a gente cantava, a gente pregaria mais acerca de Jesus, né? Como eu falo pra vocês, a Bíblia toda fala de Jesus. Se tem uma mensagem do Evangelho que é pregada na igreja que não fala de Jesus, ali não pregou nada. Pode ter falado 1001 coisa, mas não falou de Jesus, não serve pra nada. Né? Porque a palavra é o quê? Ela é alimento. Ela tem que falar de Jesus. Jesus, ele é a própria palavra. Então, ou seja, tudo que eu for falar, se não direcionar a Jesus, não tem validade nenhuma, né? Então, ou seja, que a gente venha a ser, gente, como esses leprosos. Às vezes a gente pode olhar pra gente e se sentir um nada, não se sentir capaz, mas eu nem tenho instrução, não sei nem ler, não tenho um curso de teologia, não sei falar, não. Gente, eles eram leprosos, eles não eram ninguém ali na sociedade. Quem que ia dar atenção para um leproso? Eles eram um motivo de vergonha na sociedade. Então, ou seja, o que eu quero dizer para vocês, não despreze as pessoas pequenas, porque Deus vai levantar os improváveis nesse tempo, gente. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Deus vai limpar. E Deus já falou que tá descendo com justiça na terra. E Deus vai tratar bonito no meio da igreja. Porque muitos líderes estão como Jorão. E vai ter muita gente que vai acontecer o que aconteceu com o mensageiro. Por quê? Porque não acredita mais na voz profética que Deus tem liberado através dos profetas. Não tem dado ouvido à voz de Deus. Né? Mas Deus não fala assim, não. Deus não fala é porque você não ora. Vai orar para ver se Deus não fala.
Vai orar para ver se Deus não fala com você. Você está acostumado a não ouvir a voz de Deus porque você não ora. Porque quem ora, Deus dá direção. Deus não deixa a gente perdido, não, gente. Não deixa, a palavra não deixa. Se você lê Bíblia, você não fica enganado, não fica confundido. O que falta pra gente é posicionamento, né? Posicionamento. Porque o fazer, né, é Deus quem faz. Por quê? Porque os leprosos, eles só saíram da comodidade. O fato deles saírem da comodidade, Deus começou a agir. O inimigo ouviu o som de exército, de cavalos, né? Então, ou seja, o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. A questão é você ter disposição para fazer, independente se você é leproso, se você é rei, quem que você é. É quem Deus te chamou para ser a diferença nesse tempo, porque o povo tá morrendo, tá se contaminando por falta de alimento. E o que eu falo para vocês hoje, meninas? Não tenha vergonha, sabe? De abrir uma live, falar, sabe? Olha, eu quero trazer uma palavra, mas algo que vocês tenham estudado, algo que vocês tenham, ali Deus tá, sabe, falando com vocês, não é só falar por falar, né? Tem que ter um propósito. Nada é sem propósito, né? Tudo que a gente começa sem propósito não dá certo, porque a gente não sabe para onde a gente tá indo, a gente não tem um alvo, a gente não tem uma direção, então assim, não é por fazer. É para que eu estou fazendo? Qual é o direcionamento que eu estou tendo? Mas daí a pessoa fala assim, mas eu não tenho dom. Tá, e quem disse que falar é dom? Né? Falar não é dom não, gente. Tanto que falar não é dom, que Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Diferente dos dons, né? O dom de cantar, o dom de pregar, mas falar é uma ordem que Jesus deixou pra gente. A gente não tem como fugir disso. Daí eu pergunto mais uma vez, se Jesus voltasse agora para nós individualmente, o que nós teríamos para apresentar? Igual tem aquele hino da harpa, que hoje em dia eu canto com entendimento. Eu já cantei muitos hinos da harpa, gente, por cantar, porque a gente conhece desde criança. Mas é muito sério aquele hino lá. Posso, tendo as mãos vazias, como que eu vou me apresentar diante de Deus? Né? Quantas almas eu consegui alcançar através da minha vida, né? Deus não deixou você aqui na terra, é isso que eu falo sempre aqui pro meu esposo. Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Tem pessoas que falam assim, não, Deus não tem propósito, o propósito de Deus é com a igreja em geral. Não, Deus tem um propósito individual com cada um. Por quê? Porque, o que acontece? Deus te chamou para ser diferença onde você tá, aonde você mora, aonde você congrega, né? Mas tem pessoas que não vão me ouvir. Mas mesmo você calado, a sua vida testifica por você. Então, ou seja, pessoas vão ser influenciadas através do seu modo de vida, através da sua posição, do seu posicionamento, né? Então, ou seja, quando eu me posiciono, outras pessoas vão ver e vão falar, peraí, olha, ela é diferente, né? O próprio Espírito testifica, o próprio Espírito Santo testifica, né? Então, ou seja, gente, que a gente venha ter esse entendimento de que as coisas de Deus é muito séria, né? Muito séria. A gente vai dar conta de tudo que a gente fez ou deixou de fazer para Deus, né? E não é só o fazer, é saber fazer, né? Qualquer coisa que você vai exercer de profissão, você precisa se preparar antes, né? Igual, para eu poder estar aqui hoje falando para vocês, eu tive que sentar, eu tive que estudar, eu tive que ler, procurar na palavra, na história, entender o contexto histórico da história, onde se passava, o que acontecia, como que esse rei chegou no poder, ele era filho de quem, era o quê? Então, assim, a gente precisa saber, não é só falar, gente, né? Eu sei que tem muitas meninas aqui que têm esse entendimento, mas eu tô falando porque tem outras pessoas aqui assistindo e tem outras pessoas que vão assistir depois, né? Mas que a gente venha se posicionar e não ter medo, sabe? De quem a gente é. Mas eu não sei falar. E daí? Que você não sabe falar. Mas Jesus te deu uma ordem. Ide. Ninguém vai te calar. Quem se levantar contra você no ide vai ter que se ver com Deus, porque daí já não tá se levantando contra você. Entenda uma coisa, gente. Uma coisa que Deus falou comigo esses dias. Quem se levanta contra aquilo que Deus tem na sua vida, não está se levantando contra você, está se levantando contra o próprio Deus, né? Então, ou seja, Deus, ele intervém, ele entra com justiça,
né? Então, ou seja, que a gente venha se posicionar a ponto de entender a seriedade que é o evangelho. Não é só na igreja, não é só ouvir a palavra, é a gente se inteirar, principalmente, gente, nessas pautas, nesses assuntos que é pouco discutido na igreja. A gente é formadores de opinião. A gente é pessoas que moldam a sociedade, principalmente as mulheres. Eu já falei pra vocês, as mulheres são que passam mais tempo com os filhos, os pais passam mais tempo com os filhos. A gente molda uma sociedade. Por que eles estão querendo desconstruir a sociedade? Porque nós saímos fora da posição. Porque a gente procura muito trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas a gente esqueceu de ser um poder de influência dentro da nossa casa. Então, ou seja, a gente não conversa com os nossos filhos, a gente não orienta acerca de nada. Essa questão, igual eu falei pra vocês, questão política, social, moral, a gente não conversa. Por quê? Porque a gente tá preocupado com Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E se Jesus voltar e nada disso acontecer, como que tá a sua vida? Você vai ficar aqui? Porque você só tá aqui, só quer ficar daqui. Então daí Jesus volta, ele fala, já que você quer tanto aí, fica, tchau. Vai ficar, né? Que a gente venha ter esse entendimento, gente, que é muito sério. Jesus tá voltando, né? Muitas pessoas não acreditam, mas ele está voltando sim. E eu tenho certeza que Deus está nos despertando nesses últimos dias. Que igual eu falei pra Deus assim, falei, meu Deus, as coisas tá tão difícil. E Deus falou algo pra mim assim, sabe, que igual eu falo, às vezes eu posto algumas coisas ali no Instagram, gente, é algo muito particular entre eu e Deus mesmo, assim, entre Deus e eu eu e Deus, né? Deus falou assim pra mim, foi pra esse tempo que você foi chamada. Então, ou seja, eu falo o que Deus falou pra mim, eu falo pra vocês. Foi pra esse tempo que vocês foram chamados. Quem tá me vendo aqui no Face, ó, foi pra esse tempo que vocês foram chamados. Então não se sinta incapaz, não olha pra você assim, eu não sou ninguém. É o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós, não é a gente que faz, a gente só é o porta-voz. A gente só é um instrumento, quem faz é Deus, né? Então, ou seja, que a gente venha ter esse posicionamento de levar as coisas de Deus com mais seriedade, de ensinar com seriedade, de cantar com seriedade, de pregar com seriedade, de viver com seriedade. Lembrando da responsabilidade que um dia a gente vai se apresentar diante de Deus e a gente vai ter que dar conta de tudo que a gente fala, do que a gente pensa e do que a gente faz. Amém, gente?